Prezados ouvintes, graça e paz. É difícil, mas necessário se somos discípulos de Cristo. Orar. No estudo passado, eu falei sobre a leitura da Bíblia. É difícil, mas é necessário, se somos discípulos de Cristo, ler a Bíblia. E hoje quero falar sobre a oração. É difícil, mas é necessário, se nós somos discípulos de Cristo, orar. Orar, meus amados, é falar com Deus. E é o privilégio mais sublime que um ser humano pode ter. E, paradoxalmente, é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas. Todos sabemos que devemos orar. Pregamos sobre isso, cantamos sobre isso, incentivamos outros a orar. Mas, se formos sinceros, muitas vezes encontramos grandes dificuldades em manter uma vida de oração constante, fervorosa e sincera. Entretanto, meus irmãos, se somos servos de Deus, não podemos ignorar esse chamado. A oração é o oxigênio da alma, a oração é o combustível da fé, a oração é a ponte entre o céu e a terra. E é nela que nós encontramos direção, força, consolo e intimidade com o nosso Pai Celestial. Então, hoje, eu quero refletir sobre por que é difícil orar, por que mesmo assim é necessário orar e como nós podemos vencer essas barreiras para nos tornarmos homens e mulheres de oração. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro em por que é tão difícil orar. E talvez não toda, mas parte da resposta seja a seguinte: é difícil orar porque vivemos num mundo acelerado. A correria da vida moderna, vida cheia de compromissos, distrações e tecnologia, suga o nosso tempo e a nossa atenção. E a oração exige pausa. E parar hoje em dia, às vezes, parece até um pecado. Quantas vezes já dissemos, hoje eu não tive tempo para orar, mas gastamos mais de 1 ou 2 horas nas redes sociais ou assistindo algo na TV. É difícil orar também porque a nossa carne resiste. Jesus mesmo disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E a oração é um ato espiritual e a carne não quer se sujeitar às disciplinas espirituais. Ela quer conforto, distração, entretenimento e não concentração, renúncia e vigilância. Também é difícil orar porque não há vida de oração sem lutas espirituais. A oração verdadeira incomoda o inferno. Em Daniel 10, nós temos uma história interessante. Daniel orava e jejuava. E a resposta do céu foi impedida por uma batalha espiritual. Ou talvez não totalmente impedida, mas temporariamente impedida por uma batalha espiritual. Veja lá, Daniel 10. O diabo sabe que um crente que ora é um crente perigoso para ele. Por isso ele fará de tudo para impedir essa prática. E também é difícil orar quando nos falta fé ou entendimento. Às vezes não oramos porque duvidamos de que a oração vá fazer alguma diferença, ou porque não compreendemos o valor da oração. Pensamos, Deus já sabe tudo, então por que orar? Mas esquecemos que Deus quer relacionamento, não só informações. Ele sabe o que precisamos, mas Ele quer que peçamos, quer nos envolver. Então, essa é a resposta, ou parte da resposta do porquê é difícil orar. Mas, em segundo lugar, é necessário, mesmo sendo difícil. Por que é necessário, mesmo sendo difícil? É necessário porque Jesus orava e nós somos servos dele. O próprio Filho de Deus, perfeito, santo, poderoso, mantinha uma vida intensa de oração. Se ele orava, quanto mais nós precisamos orar. Em Lucas 5,16, nós lemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava.
Também é necessário porque é um mandamento e não uma sugestão. A Bíblia é clara. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É um mandamento, uma ordem, não é uma sugestão. É um estilo de vida. Deus não diz, se der tempo, ore. Ele diz, esteja em constante comunhão comigo. Também é necessário porque nos fortalece espiritualmente. A oração nos aproxima de Deus, nos reveste de poder, nos dá direção e nos livra da tentação. Em Mateus 26, 41, Jesus ensinou a orar aos discípulos, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E também é necessário porque é por meio da oração que vencemos batalhas. Muitos crentes estão fracos, desanimados, caídos, não por falta de esforço, mas por falta de comunhão. A força não vem do nosso braço, mas do nosso joelho dobrado. E por último, como superar as dificuldades e desenvolver uma vida de oração? Primeiro, estabeleça um tempo e lugar fixos. Tenha um compromisso com Deus. Separe um horário do dia só para Ele, mesmo que comece com 5 ou 10 minutos. Em Mateus 6, Jesus disse, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Segundo, comece com sinceridade, não com performance. Deus não espera palavras rebuscadas e nem discursos elaborados. Ele quer sinceridade. Fale com Ele como um filho fala com um pai amoroso. Em 1 Pedro 5,7, nós lemos que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Terceiro, use a Bíblia como base para orar. Ore com as Escrituras. Pegue um salmo, por exemplo, e transforme cada versículo em uma oração. Isso vai te ajudar a manter o foco e enriquecerá a sua comunhão. 4. Ore mesmo sem vontade. A maturidade espiritual exige que façamos o que é certo, mesmo quando não sentimos vontade. Muitas vezes a vontade de orar vem depois que começamos a orar. Alguém já disse que a alma que ora, mesmo cansada, se levanta fortalecida. 5. Use listas ou cadernos de oração. Anote motivos de oração, pessoas por quem você vai interceder, pedidos e respostas. Isso traz clareza, foco e motivação. E, por último, envolva-se com outros que oram. Andar com pessoas que têm vida de oração contagia. Então, participe de reuniões de oração, dos cultos de oração, busque mentores espirituais que inspiram essa prática. E concluindo, meus amados, orar é difícil, é verdade. Orar é difícil, mas é absolutamente necessário. É parte do que significa ser servo de Deus. Um servo que não ora é como um soldado sem comunicação com o seu general. É como um pescador sem rede. É como um pássaro sem asas. Jesus nos chama para uma vida de intimidade com Ele. E a oração é a chave. Não espere sentir vontade. Comece, persevere, lute contra a preguiça, contra a distração, contra a incredulidade e você colherá frutos eternos. Então, orar é difícil, mas é absolutamente necessário se nós somos discípulos de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Amém.